Vou passar pro Júlio, então agora você pode prosseguir, meu amigo, no seu relato aí. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júlio. É a primeira vez que eu vou falar sobre um relato aqui. Inclusive, eu gostaria que o Francis estivesse presente, mas até porque foi com ele que eu tive o primeiro contato aqui no Brasil com uma pessoa brasileira a respeito desse assunto. Porque a minha história ela começa em Londres. Eu fui para Londres um tempo atrás. Na época eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com 27. Fui para Londres com 20 anos. Até aí tudo bem. Fiquei lá um tempo. Nunca tinha contato com nenhum tipo de relato a respeito do assunto. Não tinha interesse em assuntos espirituais. Eu vivi uma vida mundana clássica, que é aquilo, né? Trabalhar de segunda a sexta, chegar no final de semana, encher a cara, se distrair, enfim. Eu realmente não estava ali nessa jornada que eu estou hoje. E aí, eu me envolvi com uma inglesa lá. Nessa época, como eu te disse, né, eu tinha outros pensamentos, eu era muito jovem, tinha apenas 20 anos. E então minha história começa aí. Eu me envolvi com essa inglesa, não sabia nada sobre ela, tava com ela só pra, como eu disse, se divertir mesmo, só sem compromisso. Mas acabou, né, que dentro desses encontros, eu fiz um filho. Ela ficou grávida. E aí, na época, a gente nem tava morando perto um do outro, mas eu não tinha contato com ela, tava em outra cidade, tava trabalhando. E achava que era até uma mentira dela para poder manter contato comigo ou me encontrar de novo. Mas não era mentira, era verdade. E só aí depois eu fui conhecer, né, mais a história dessa mulher, que é a mãe do meu filho. E eu não vou expor tanto ela assim, eu quero falar mais sobre o meu caso e sobre o nosso tema principal, né? E são os ataques, porque eu também sou uma vítima. Mas, enfim, um breve relato sobre ela. Ela possui 4 filhos hoje. E nenhum desses filhos estão com ela. E quando eu cheguei na vida dela, ela possuía 2 filhos. Esses filhos não moravam com ela. Eu não falava inglês na época. Eu não tinha muito entendimento. Como eu te falei, era somente sobre sexo mesmo. E aí eu fui entendendo. Ela me falou que foi por causa de uma discussão que ela teve com o ex-marido, que o relacionamento era perturbado. Por isso que a justiça tirou os 2 filhos dela. E era de fato verdade. Os filhos dela não moravam com os avós paternos. E aí, como eu disse, né, eu estava esperando o filho dela. E na época eu não tinha documento, não tinha nada. E vamos lá, legalizado o aborto. Como eu te disse, na época eu tinha outro tipo de pensamento, não é um pensamento que eu tenho hoje. E então na época eu falei pra ela, falei assim, olha, vamos abortar, pô. Aqui no seu país é legal, eu não sou daqui, não tem como eu ficar aqui e tal. E enfim, ela não acreditou que isso seria a melhor solução. Beleza. O Ângelo, meu filho chama Ângelo, o Ângelo nasceu e por já achar estranho, né, uma mãe não estar com os filhos, eu dei andamento num processo judicial lá, para que eu tivesse a guarda da criança. E foi aí que começou o meu pesadelo. Parece que quando eu comecei a lutar pela vida do Ângelo, do meu filho, é que as coisas começaram a ficar meio tensas. No começo eu não percebi, mas no fim das contas foram feitos vários testes, né? Eu tive várias reuniões, a audiência lá, o processo jurídico é mais rápido, durou 8 meses, foram 8 meses de audiência até que eu tivesse o Ângelo judicialmente na minha guarda. E até aí tudo bem. Até aí eu comecei a desconfiar de gang stalking. Eu
olhava para trás assim na rua, às vezes sentia uma energia de que alguém tava me seguindo. Mas na época eu não sabia sobre o termo, não sabia sobre essas vítimas, não sabia sobre o tema. E aí, pra mim, eu falei assim, não, tô viajando, isso é coisa da minha cabeça. Mas aí não parou, eram pessoas diferentes, e era com uma pessoa, tipo assim, sabe? Você sabe, eu acredito que quem já passou por essa experiência com game stalking sabe quem é os caras, consegue sentir a energia dos caras. Enfim, eu passei por essa experiência, e logo após que foi me dada a guarda do anjo, o governo britânico me cedeu como se fosse uma casa fácil, uma casa popular, uma casa para me morar, porque eu não tinha condições de morar. Foi me perguntado, né, se eu tinha interesse de ficar lá, e aí eu falei que tinha, por causa da mãe, pra poder ficar perto da mãe e tudo mais. Beleza, eles me deram essa casa, e, enfim, nessa altura do campeonato, eu já comecei a perceber que essa casa onde eu estava, ela não era uma casa comum. Ela tinha a aparência de ser uma casa comum, uma casa normal, mas ela não era, porque eu tive pela primeira vez um pensamento intruso. Pela primeira vez que eu tive essa experiência de pensar algo que eu não queria pensar. E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Que isso? Comecei a me questionar minha sanidade. Achei que eu estava louco. E aí não parou os pensamentos intrusos. Pelo contrário, aí os caras começaram a expor para mim que de fato eles estavam sim lendo as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus projetos futuros. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? Eu pensando comigo mesmo, né? Porque foi assim, me deram a guarda, me deram essa casa, e juntamente, né, entra uma equipe de profissionais do governo na sua vida, como se fosse assistente social, sabe? E aí essas pessoas me visitavam e tal, e eu comecei a reparar que as perguntas normalmente eram referentes a alguns temas que eu tinha pensado no dia. Eu tinha refletido sobre, e algumas perguntas eram exatamente iguais. Então eu comecei a ter essa percepção de que os caras estavam meio que querendo expor mesmo, para talvez mostrar superioridade. Tipo assim, olha aqui, cara, o que nós temos, não adianta esconder, não adianta você fazer nada. Inclusive teve um exemplo no início que foi assim, eu tava lá de boa nessa casa, sem saber muito o que fazer. Eu estava, antes de começar esses sintomas, eu estava numa paz emocional gigante, até porque eu tinha ganhado um processo judicial fora do meu país para ficar com a guarda de uma criança. E apesar de ser muito jovem, eu já depois, né, que passou todo esse processo, eu fui adquirindo uma maturidade meio que forçada, né, que a vida nos força a ter, muito cedo. E aí eu acredito que eu chamei a atenção por conta disso, que no princípio a investigação era sim para ver se eu era apto a cuidar da criança. Mas depois passou a ser algo pessoal, não era sobre o Júlio está cuidando bem da criança, não. É sobre quem é o Júlio, o que o Júlio quer na vida, por que o Júlio não faz isso, por que o Júlio não faz aquilo. Eu comecei a ter esse tipo de discernimento, porque os caras estavam... Um exemplo que aconteceu, por exemplo, foi que um dia lá eu estava lá quietinho, já estava percebendo, né? Estava percebendo sobre essa coisa, também achei que era espírito na época, um demônio, sei lá, achei que eu estava sendo atacado espiritualmente, por isso que eu estava ouvindo isso. E aí eu estava lá quieto na minha casa, e eu decidi fazer um jogo na loteria, não é loteria que fala lá. Enfim, eu fui fazer um jogo. E aí, eu fui fazer, eu te falei, eu tinha poucos amigos, eu não conversava muito com as pessoas lá, era só eu e meu filho mesmo. Então eu não compartilhava com ninguém, eu já tinha esse hábito de ficar mais low profile, um perfil mais reservado. Então eu não tinha o hábito de conversar com ninguém. Quando eu cheguei no lugar que faz os jogos, nesse
nesse momento entrou um cara lá junto comigo, e aí eu não dei muita moral pra ele, mas de repente na fila ele começou a meio que me zoar, falar sobre o que eu tinha pensado. Ele começou a falar, tipo, meio alto, quando a pessoa começa a falar alto, começou a falar, e aí, você vai jogar qual número? O 46? É o 10? É o 20? Será que você vai ganhar no 35? Você entendeu? O cara começou a fazer uma piada referente ao pensamento que eu estava tendo no momento. E aí nesse dia eu tive a certeza de que estavam realmente fazendo uma leitura neural. E assim, até aí tudo bem. Assim, tudo bem não, né? Até aí eu tava... Hoje é tudo bem porque eu já passei essa fase, mas quando tava acontecendo isso, só pra deixar claro, eu estava sozinho, eu não tinha nenhum parente lá. Na época eu fui só eu e um amigo meu pra lá, a gente se distanciou durante todo esse período. Então, literalmente, só tava eu e o anjo. Então, a minha cabeça tava a mil. Eu tava naquela época em que eu não sabia se eu tava ficando louco, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas aí, teve um momento que eu tive o discernimento e falei assim, ok, está acontecendo isso mesmo. Não, isso não é coisa de filme, isso é real e está acontecendo comigo e eu preciso aceitar. Aí eu fui falar com algumas pessoas, fui falar assim pelas beiradas. Eu não abri o jogo assim de cara. Eu falava tipo assim, não sei o que, já passou por isso, pra ver se alguém ia ter a liberdade de me ouvir, né, pra não me taxar que eu tava ficando louco. Mas enfim, isso aí acho que a partir do momento que a pessoa se torna um target, ela começa a procurar, né, auxílio e na maioria das vezes ela vai ouvir isso mesmo. E foi o que aconteceu comigo. E eu falei assim, olha, não tem ninguém comigo nessa. E isso foi em 2020, 2019, final de 2019. Foi bem no boom da pandemia. E como eu repetindo, eu tinha acabado de ganhar uma casa social lá. Eu ia viver lá por conta do governo. E estava calmo espiritualmente até que isso começasse a acontecer. E aí começou a acontecer. As pessoas não me ouviram, né? As pessoas que eu tentei conversar, falaram, tá acontecendo isso aqui. Os caras falaram, não, você tá ficando louco, não sei o que, pá. Aí eu peguei, e eu morando dentro dessa casa, que, como eu disse, ela parecia normal, mas era uma smart home. Era uma casa desenhada exclusivamente para isso. Era como se fosse um cativeiro. E o engraçado é que eu, depois de ver o que aconteceu no passado, eu vi que o endereço da rua chama Goldcrest Close, que significa literalmente passarinho dourado preso. Só pra você ter ideia do quão os caras são loucos, ao ponto de pensar até nesses mínimos detalhes, para que você realmente se questione se aquilo é real ou não. Seria uma realidade póstuma que aconteceu. E aí, então, como eu disse, eu tive esse discernimento. Até o momento eu sabia que os caras estavam lendo a minha mente. Mas quando eu decidi aceitar isso, no sentido de tipo assim, ok, os caras me pegaram e eu não tenho nada que eu possa fazer, quando eu decidi aceitar a situação e tentar ficar mais em paz ainda, começou uma forte dor de cabeça. E eu estava dentro dessa casa. E essa dor de cabeça dura até hoje. Isso já se passaram 3 anos. Hoje o Ângelo está comigo no Brasil. O Ângelo tem 4 anos de idade. Então, e quando isso tudo aconteceu, o Ângelo tinha 1 ano e meio. Eu tava com um bebê dentro de casa e os caras me torturando, mano. Então, tipo assim, como eu disse, foi no boom da pandemia. Eu voltei pro Brasil e aproveitei essa brecha, né? Que tava tendo voos de repatriação, sei lá como é que fala. Só sei que eram voos destinados a voltar para o Brasil por conta da pandemia. Eu voltei num desses voos e o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que a história foi longa, mas é porque eu nunca falei num grupo assim e eu gostaria de falar. Eu já contei essa história pro Francis sabe essa história. E,
quando eu cheguei no Brasil, porque eu pensei assim, se eu voltar pro Brasil... Não te cortando, não esqueça do filho. Fala o que aconteceu com teu filho, viu? Em relação ao quê, Domingos? Eu não entendi. O meu... Tua viagem de volta, só para não ficar vago. Só pra tá, não. E aí foi o seguinte, eu percebi que eles estavam fazendo isso, igual eu falei, os profissionais envolvidos, como assistentes sociais, psicólogos, porque eles continuavam visitando a minha casa, né, para ver, né, como é que estava a situação, mesmo eu já tendo ganho a causa judicial. E aí veio a pandemia. Não sei o que, pandemia, não sei o que, vai durar 4 semanas, vai durar 6 semanas. A hora que eu vi que eles estavam começando a adiar toda hora, eu peguei e falei assim, eu vou embora disso aqui. Eu vou falar que eu quero ir embora disso aqui, porque lá no Brasil não tem isso. Isso é uma coisa de primeiro mundo, essa tecnologia não tá lá e lá eu vou estar safe. Mas assim que eu cheguei aqui, eu caí em um honey trap. O voo foi tranquilo, Domingos. Eu consegui chegar aqui de boa. Até porque os caras não iam conseguir me matar assim, ou não me colocaram dentro do voo, porque eu alertei a minha mãe. Não, eu falei do teu filho. Eu falei do teu filho. O que aconteceu com teu filho, né? Pra você não deixar. Porque você estava falando do filho, entendeu? Aí você não... Não, o filho dele tá bem no Brasil, ele já falou já. Não, meu filho tá comigo no Brasil. A gente conseguiu chegar aqui. O que eu disse é o seguinte, a gente estava lá nessa casa, eu e meu filho sozinho, e sendo torturado, e aí eu tive esse discernimento, veio as notícias da pandemia, eu fui comuniquei os assistentes sociais que eu queria retornar ao Brasil por conta da pandemia, até que todo esse período se normalizasse. Só que eu não estava com medo de pandemia, eu nunca estive com medo de pandemia. Até porque, assim, cada um acredita no que quiser, eu quero aqui focar mais no assunto, né, principal, mas para mim a pandemia é uma psy-op. Em inglês, psy-op seria uma operação psicológica. Assim como eleições, para mim, também é uma psy-op. Mas, enfim, várias coisas que são. Então, eu usei, né, todo esse cenário mundial para que eu pudesse sair de lá tranquilo. Então, eu tive muito medo de tomar essa decisão. Eu falei assim, pô, se eu voltar para lá, se eu querer voltar para lá, os caras não vai deixar eu sair daqui. Mas aí que tá, essa dor de cabeça, ela começa no momento em que eu tive esse discernimento. Quando eu discerni o que estava acontecendo e decidi voltar para o Brasil, isso tudo mentalmente, aí a minha dor de cabeça começou e até hoje nunca parou. E eu já fui em vários neuros, desde que eu cheguei aqui no Brasil, fiz exames oftalmo, enfim, diversos exames, na rede particular, inclusive. Acho que a somatória de exames aí já chega a R$10.000 que eu já gastei. E os caras falam que eu tô de boa, falam que é enxaqueca, aí comecei a tomar remédio para enxaqueca. Enfim, é uma mentiraiada horrorosa. Mas o que eu queria dizer também agora é o meu último, o relato mais recente, que é o seguinte: quando eu cheguei no Brasil, achando que estava livre, né, achando que essa tecnologia só existia lá, não deu 30 dias, eu conheci uma mulher que era pedagoga e trabalhava com TI. E como eu estava fragilizado com toda essa situação, eu nunca tinha passado por isso, né? Tinha acabado de me tornar um target, não sabia muito o que fazer, achando que estava na paz. Essa mulher, para mim, foi um refúgio na época. Eu estava numa situação vulnerável, carente, tinha dado 100% de foco total no meu filho nos últimos anos. Não tinha me envolvido com ninguém lá, estava extremamente focado nele. Então eu fui, digamos que, uma presa fácil para esse tipo de coisa que acontece, que não é só o gangstalking, que é o honey trap. Honey em inglês é mel, e trap seria uma trapaça, que basicamente seria um relacionamento fake, mais um gangstalking, só que agora dentro da sua casa. E assim, no começo eu senti essa energia dela, mas como eu disse, eu era um target recente ainda. Eu não tinha muitas experiências com aquilo, só estava com a dor de cabeça constante, 24 horas. Então, para mim, eu naquele momento, eu falei assim, não, isso
filmes. Alguém aqui já viu Coraline? Filme? Se não viram, eu recomendo o filme Coraline. Que fala sobre a história de uma menina que começa a viver... Só letra aí, por aí. Só letra pra mim pegar aqui na internet. Coraline. Coraline é a história de uma menina que não é muito feliz na família dela. De repente ela entra num portal no qual ela encontra a mesma família, porém fazendo tudo que ela quer. É muito interessante esse filme. Parece um filme de animação, mas ele não é um filme infantil. Eu recomendo para todos verem, porque... Como é? Coraline? Coraline. Coraline. E o Mundo Secreto. 2009. Viu aí? Acharam? Quem pesquisou aí? Eu achei aqui. Pois é, então... Aí o que aconteceu? Eu cheguei, encontrei essa suposta menina que começou a me amar da noite pro dia, né? Me encantei. Era o biotipo que eu gostava, até porque a AI coleta sim seus dados, ela rouba sim os seus sonhos e sabe exatamente o biotipo de homem ou mulher que você desenha na sua mente, que você idealiza. Então os caras conseguem sim, assim, eu tava ouvindo um relato esqueci o nome do cara que tava falando por último, ele falando de crianças envolvidas. Eles conseguem sim fazer uma leitura e talvez projetar aquilo que você cai, sabe? Mas enfim, isso, eu só tô falando isso hoje porque eu cheguei na conclusão só depois de 2 anos e meio. Eu cheguei no Brasil há 2 anos e meio atrás. E só hoje, 2 anos e meio depois, eu consegui concluir que de fato essa menina era uma pessoa contratada do governo também. Porque eu me vi como se estivesse nesse filme de Coraline. E neste filme de Coraline mostra exatamente a família envolvida, essa nova família da Coraline, fazendo tudo que ela quer, sabe? E eu pensava em algo, e essa minha ex-namorada, ela fazia. Eu pensava em X, ela fazia. Eu pensava em Y, ela me trazia. Enfim, ela entrou aqui e ficou aqui morando comigo desde o princípio. Ela ficou, tipo, empurrando. Mesmo eu demonstrando talvez que queria talvez um pouco de privacidade, ela continuava empurrando. E tentando sempre me agradar ao máximo. Né? E por ela ser pedagoga, e eu ter criança, isso influenciou demais nessa minha dúvida, se ela era ou não um perp. Mas qual a parte negativa dela tá fazendo tudo o que você queria? A reação negativa é que não necessariamente era tudo que eu queria. Às vezes era uma coisa que eu simplesmente pensava e ela ia e dava sugestão. E aí no começo eu achei que isso era uma conexão, né? Que as pessoas têm, né? Uma telepatia natural. Mas eu percebi que não, era uma telepatia sintética, assim como eu tinha vivido em Londres. No começo, igual eu te falei, eu achei que eu estava só vinculando uma coisa com a outra, que ela não tinha nada a ver, mas depois eu fui associando os pontos. Ela trabalhava numa empresa de TI, era pedagoga, tinha 24 anos, ou seja, uma vida inteira pela frente, e eu tinha acabado de chegar, não tinha nada. Não tinha nada, nem roupa eu tinha. E aí, com o passar do tempo, quando eu respondendo aí novamente a questão, qual é o problema, né, de fazer tudo que eu queria? Não era necessariamente tudo que eu queria, era uma coisa que eu simplesmente pensava e ali, fazia. E quando eu começava a tomar decisões que eram melhores para mim, em relação à alimentação, que seja, parece que começava a haver um distanciamento. Enfim, por fim, eu gostaria de encerrar o relato isso é muito comum. Depois, porque assim, eu só fui conhecendo de fato o que acontecia comigo depois de viver a experiência. Eu ia, tentava achar na internet algo parecido, tipo, controle da mente. Ou quando a primeira vez que eu tive a certeza que eu era target. E aí agora nesse Honey Trap, foi
partir de um post, num dos grupos aqui do França, que eu tive essa associação Honey Trap. Aí fui ler, fui avaliar com a situação que eu estava tendo e foi tiro e queda. Parece que quando eu decidi me amar, essa pessoa sumiu da minha vida. Eu fiz uma oração para que Deus me mostrasse se ela era real ou não. E quando você codifica o pensamento, é mais fácil dos caras fazerem uma interpretação. O que é codificar o pensamento? É você literalmente pensar em palavras. Pensar com as palavras. Então, essa oração que eu fiz foi codificada. Foi uma oração só mentaliza. Foi para ela ouvir também, para ela ver que já estava me matando. E outra, eu conheci a família dela, aparentemente tudo normal. Tudo certo. Mas a energia que fica e as experiências são essas, de que sempre ela conseguia, parece que estar um passo à frente do que eu queria fazer de fato. E queria alertar, né? Queria deixar esse relato aí como alerta de que quando a pessoa começa, né, a ter esse discernimento, quando ela começa a ver que existe sim esse teatro de rua, aconteceu comigo lá em Londres, você vai ficando cada vez mais esperto. Para que você caia, continue distraído, ou que você faça o que eles querem que você faça, porque eu não descobri o que ela queria, mas eu também acredito que seja referente a algum tipo de seita. Eu acho que porque é muito estranho. Sei lá, não consigo concluir, não tenho provas disso. Mas que ela me deixou nos momentos em que eu estava começando a me amar de volta, a não ter medo de viver, apesar da dor e apesar disso tudo. A mina vazou, simplesmente. A mina vazou. A gente brigou durante todo esse tempo, teve algumas brigas, mas parece que quando eu tirei essa dependência dela, eu de fato nunca amei. Mas eu tinha essa dependência emocional por ela ser eu te falei, um pedagogo e tal. Anyway, então é isso. Quando a pessoa começa a identificar alguém que stalk, eles também usam essa armadilha que é o honey trap. Em inglês, eles chamam de honey trap. Seria realmente, né, um relacionamento amoroso, né? Que fica mais difícil, né, da pessoa identificar que é um trap. Porque você está tendo ali ilusões, né? Sexuais com a pessoa, você cria expectativa. Mas isso aí é mais uma atividade para roubarem mais informações suas, sobre seus planos futuros e para possivelmente moldar as suas decisões. É isso que aconteceu comigo. Então, muito obrigado, Júlia, pelo depoimento. Depoimento muito conciso, muito importante. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo sempre que você quiser retornar às reuniões. Tá? Por isso, pessoal, que é importante ter reuniões. Nós já temos depoimento de dezenas e dezenas de vítimas. Isso tudo, não só eu vou dar publicidade nos grupos, no YouTube, mas também fica tudo devidamente arquivado aqui comigo, tá? Vinícius, eu gostaria só de adicionar um comentário que é o seguinte. Eu cheguei no Brasil, né? Aí 30 dias conheci essa menina e ela só foi sair da minha vida agora, 2 meses atrás, quando eu realmente de fato decidi que ela não ia roubar minha paz mais. Mesmo se ela não fosse um perp, todas as experiências que eu tive com ela pareciam de um perp, então eu ia seguir o meu coração. E que o comentário que eu comecei é que na esperança de que no Brasil não tivesse isso, eu achei que aqui eu ia estar salvo. E aí quando eu estava sofrendo alguns ataques, essa dor de cabeça ela é constante, ela não para, parece uma vibração, ela atinge os meus dentes, atrás dos olhos, região esquerda da cabeça, meu pescoço estrala. Todas as vezes que eu engulo saliva, eu escuto o meu ouvido como se ele estivesse piscando, ou como se estivesse seco ou apertado. E também que foi de extrema importância a existência de uma pessoa que é a Nali, uma
uma ex-vereadora, aparentemente, não sei da onde, tem um vídeo dela onde ela leva essa pauta, né, de ataques psicotônicos para a Câmara Municipal lá da cidade dela. E eu vi esse vídeo, eu não sei como eu tô vivo hoje, porque realmente eu segui foi o meu coração, cara, porque eu não tinha nenhum tipo de informação. Eu acredito que era para eu estar morto, só por Deus eu tô vivo, porque eu não tinha, por exemplo, um termo para pesquisar, por exemplo, Gangstown ou armas psicotrópicas, eu não tinha esse termo. Os meus termos eram, por exemplo, controle da mente, leitura da mente, eram esses termos. E aí eu encontrei esse vídeo da Nali falando sobre esses ataques e falei, porra, eu não acredito que isso está acontecendo aqui no Brasil também, tem mais pessoas aqui. E aí eu voltei a, assim, voltei a ter uma esperança maior, sabe? Eu fico acompanhando, como eu te falei, nunca trouxe nenhum relato aqui, só o Francis conhecia a minha história. Eu procurei observar o grupo primeiro para ver se era de fato autêntico, porque quem sabe aí, quem já passou por algum tipo dessas experiências sabe que o seu level de confiança nas pessoas simplesmente some, você passa a confiar menos nas pessoas. Então eu procurei observar o grupo primeiro para saber se era válido, né, eu compartilhar o meu relato. E eu decidi compartilhar porque, enfim, é real. Eu gostaria aqui também só para reforçar essa questão, vou ter cansado aqui, reforçar essa questão da casa lá, da Smart Home que eu fiquei, que é uma casa projetada para te matar, vamos dizer assim, para não acharem que o meu relato talvez possa ser mentira ou talvez possa ser um perto. Eu gostaria de abrir a câmera aqui e vou mostrar para vocês referente ao nome da rua. Até o nome da rua condizia com onde eu estava. E os caras não faziam questão nenhuma de esconder. E aí quem tiver o interesse pode pesquisar aí, eu vou virar a câmera agora, quem tiver o interesse pode pesquisar no Google o significado. Esse é o endereço onde eu morava, ó. Esse é meu nome, ó. E o endereço é Goldcrest Close. Vou até parar aqui um pouco, quem quiser pesquisar o significado, literalmente é passarinho dourado preso. E aí eu só fui ter esse insight também depois, não foi na hora, foi quando eu cheguei aqui no Brasil que eu fui ter esse tipo de insight, ver que o pessoal... Mas aí... Pode falar. É em inglês, é? Que tá? Inglês. Botei aqui, mas não... Peraí. Vocês viram o nome? Vou colocar aqui. Sim, o Matheus colocou aqui no chat. Goldcrest Close. Se vocês verem os significados... eu tô botando aqui e tá traduzindo. Deixa eu ir a câmera. E aí, igual eu te falei, eu não preciso de aprovação de ninguém, mas é só para caso, né? Fica aí, de embasamento, que eu não tô mentindo, ó. Barcas é um banco de lá. Esse meu nome é Júlio César Almeida Ferreira, esse é o endereço que eu morei lá. Como é que vira a câmera nisso? É bem em cima aí, consegue virar a câmera. Tô aqui botando meu rosto também, a tapa, já fiz a assinatura assinatura do formulário lá no Francis. Esse aqui, ó, é o certificado. Esse aqui é o certificado de nascimento do meu filho, ó, pra você ver, ó, original. Olha aqui, ó, Júlio César, Ângelo Miguel, meu filho. Então, assim, aqui o cartão do banco de lá. Então, assim, só para deixar claro para vocês, porque muitas vezes eu vi ali no grupo, pessoas acusando umas às outras. Tipo, sei o que, você é perto. Você é perto. Eu não com muita moral, mas só que, como eu falei, não tem necessidade de provar para ninguém sobre quem eu sou. Eu acredito que eu possa cooperar com o grupo.
respeito aí, eu vejo muito sobre falar sobre o Ministério Público, eu acredito que meu pensamento é igual ao do Francis. Se você chegar lá com uma denúncia singular, os caras vão arquivar. Vai arquivar. Mas se você chegar lá com vários casos, não tem como arquivar. São vários casos. E aí a gente tem força realmente assim. Caso contrário, não tem como. Aliás, desculpa o meu pensamento pessimista, eu sei que isso é ruim. Mas é por isso que esses caras, eu não sei quem falou aí também, é por isso que esses caras fazem o que fazem. É porque eles sabem desse sentimento de revolta, plus que a maioria das vítimas acha que é impossível sair dessa. Mas eu não tenho esse pensamento, eu acho que é possível. Porque se não fosse possível, eu não teria saído vivo de Londres. Hoje eu tô com 27 anos e acredito que sei lá quando é que eu vou sair dessa. Mas eu sei que eu vou precisar de algum tipo de ajuda tecnológica. Eu vou experimentar essa máquina do Francis aí, inclusive. É isso. O meu maior problema hoje em dia não é sobre o gangstalking ou sobre pensamento intrusivo, porque eu sei distinguir. Hoje eu faço meditação, hoje eu consigo distinguir se o pensamento é meu ou não, se eu fui talvez influenciado a ficar numa baixa vibração, mas o que mais me prejudica é a dor de cabeça constante que eu tenho. Ela fica nessa região aqui, principalmente, atrás dos olhos, com uma vibração que vem assim na boca. Eu já fui em diversos profissionais, os caras falam que eu não tenho nada. Aí é foda, mano. Aí é foda. Porque o intuito dos caras é realmente isso, é baixar a sua frequência no máximo que eles puderem para que você fique lixo, você vire um lixo humano. E aí eu gostaria de compartilhar também, depois, já dei algumas referências aí, igual eu falei do Coraline, eu gostaria de falar também sobre alguns episódios específicos, depois eu vou mandar vou colocar lá no Vítimas de Controle Mental, do Francis, que dão bastante referência a isso. E são desenhos antigos, como por exemplo do Pink e Cérebro. Não sei se alguém já ouviu falar do desenho do Pink e Cérebro. Eu achei um episódio em que os caras falam, assim, ó, de mão beijada, sobre essa tecnologia. Lógico, né, que não é assim como fala os termos, né? Fala meio que pelas beiradas, assim. É para criança ver, mas você vê, se você prestar bem atenção no episódio, fala sobre isso. O episódio mostra o Pink, aliás, o Cérebro, que eu acho que é o baixinho que quer dominar o mundo, mostra o Pink tentando cortar as emoções de todos os seres humanos na Terra e plugando tipo um microfonão, igual eu falei, é um desenho animado, microfonão na cidade, assim, ó, emitindo uma frequência. Aí a galera fica meio que escrava, ele dá a sugestão, isso num desenho para crianças de 1900 e bolinha. Não é um desenho novo. É antigo a imagem, inclusive. E aí, nesse episódio, o Cérebro fala que fala pro parceiro dele lá, fala, não, porque se a gente cortar, se o ser humano tirar a emoção, a gente consegue dominar ele. Que aí ele vai agir só pela razão. Então, cessando essa conexão com o espírito, é mais fácil de manipular o ser. E é isso. Eu achei essa referência nesse desenho. Tem outros desenhos que têm essas referências. Eu acredito que os caras fazem isso. Quem tá no topo aí, quem comanda esses grandes estúdios, fazem isso acho que para nos targar também. Porque a gente tem interesse por aquilo que a gente ressoa, ou, assim, eu acredito que a arte imita a vida. Tem vários filmes aí que despertam a consciência, que mudam a nossa visão, e, tipo assim, eu acho que os caras fazem isso também, mano, meio que pra ver de quão burro a sociedade está, o quão estúpido o plano deles, o quão
quão sucesso está sendo, né, no caso, sucesso na visão deles, se o plano está dando certo ou não. Então, muitas das vezes eles colocam esse tipo de mensagem subliminar bem clara, assim, para ver, né, se a galera continua burra. Porque é isso que é o que a maioria acontece, as pessoas não veem isso como mensagens, mas eu acredito que esse pessoal aí meio que faz isso só para, sei lá, dar uma chance ou targar indivíduos. Porque se você faz um filme sobre X assunto e essas pessoas começam a interessar sobre aquilo, você tem aquela lista. Sei lá. É isso, galera. Minha boca secou aqui. Eu espero que eu tenha deixado bem claro. Eu estou aberto a perguntas, caso vocês queiram falar sobre como, sei lá, qualquer pergunta que tiver sobre Londres, sobre qualquer coisa. E lá em Londres 3 anos e meio. Mas as experiências de tortura foi mais ou menos uns 8 meses. Foi enquanto eu fiquei dentro dessa casa providenciada pelo governo. Ok, meu amigo, muito obrigado aí. Muito obrigado pela participação, tá? Volto sempre. A gente vai se falando com o Francis, você é um cara que tem um perfil muito interessante, né? Parece ser muito inteligente. Poder, de repente, trabalhar com a gente lá na associação. A gente está tentando fazer um grupo de marketing forte. São, por exemplo, pessoas que têm habilidade com a internet, rede social, essas coisas, para ajudar a gente. O Matheus está com a gente também, né? Para tentar a gente nessa parte de divulgação. Depois a gente troca ideia lá, eu vou ser o Francis, entendeu? Para ver quais são as suas habilidades e o que você pode ajudar a gente, beleza? Atualmente, tipo assim, querendo ou não, eu ainda, eu falei, fico com receio. Fiquei com essa mina aí achei que se eu evitasse o problema, por exemplo, se eu não falasse sobre isso com ninguém, se eu esquecesse, o problema ia embora, mas não foi embora. Então foi um erro que eu cometi, eu não passei a não falar com ninguém sobre isso. E que essa menina me fez também, me isolou, assim, sei lá. E fica, suas palavras aí são as minhas também, acho que a gente tem que divulgar. Eu já faço a divulgação no meu perfil pessoal. Eu não faço uma divulgação clara, eu só dou alguns pequenos insights, de pessoas falando um assunto, mas não com as palavras claras, que isso, querendo ou não, assusta alguns. Eu puder fazer aí, para ajudar o grupo, eu vou fazer. Porque é igual eu falei, a pessoa que está pensando aí, não, eu não vou ficar quieto, porque aí os caras me largam, mano. Não larga. Pelo menos até hoje, né? Eu sou um target considerado aí desde que eu saí de Londres, eu sou um target há quase 3 anos. Tem 3 anos que eu sou target. E, tipo assim, e eu ficando de boa, vivendo uma vida distraída, que eu tava numa vida distraída, uma vida mundana com essa menina. Os caras não me deixou quieto. Então, agora que eu resolvi tomar posse de mim mesmo, de novo, ter mais amor próprio e prestar atenção nisso, porque o problema não está indo embora, só de eu distrair minha mente, seja com álcool, festa, acredito que vai piorar. Mas é isso. Desculpa, eu falei demais, já falei que ia parar várias vezes, desculpa. Então, beleza, meu amigo, obrigadão aí pela participação. Vou dar oportunidade aqui para outras pessoas, tá? A Lucília tinha levantado a mão. Você está disposta a falar ainda, Lucília? Pode tomar a palavra, ligar o microfone, tá? Tá ouvindo? Bem, Lucília... Isso, Lucília, você levantou a mão. Você quer falar? Pode ligar o microfone. Isso. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucília, eu tenho 68 anos. Eu sou target há mais de 12 anos. E, assim, eu levantei a mão devido ao relato do Júlio, né? Porque é uma coisa, assim, a gente tem... Eu já fui ao Ministério Público, provavelmente eu levei notas, eu levei provas, mas provavelmente, assim, arquivados. Porque existem
pessoas com certas influências, né? Então é isso, eu estou fazendo assim, eu estou divulgando, né, tudo isso através de panfletagem, eu estou divulgando no Facebook, né? São vídeos que o grupo coloca ou de outras origens, mas com o cuidado de não ser fake, né? E é isso, a minha dúvida era assim, ele teve a namorada e ele ficou inclusive em dúvida, que é a minha dúvida às vezes que eu penso, a pessoa também é vítima ou ela faz parte da gangue? E eu não consigo, assim, eu já falei, as pessoas se manifestam, por exemplo, fulano de tal, eu dou o nome. Por favor, faça o seu depoimento espontâneo na polícia, porque eu não aceito, para mim podem mentir o que for, são histórias, são mentiras. Então, eu creio assim, mesmo que exista policial envolvido, militares envolvidos, não todos são iguais, né? E o desconhecimento também. Então, muitas vezes eu penso assim, eu dou os nomes, mas as pessoas não fazem depoimento, ou quando fazem, elas somem, elas saem da casa, a casa fica vazia, é alugada para outro, né? Então, aí a minha questão é essa. As pessoas são vítimas também, ou simplesmente fazem parte de uma gangue que estão aí para observar, que eu já fui perseguida na rua com carros de madrugada, né? Porque eu dormi 3 anos, eu comprei uma Kombi, essa Kombi eu fiz uma modificação, ela tem cama, ela é uma home hoje, eu dormi 3 anos na rua para não morrer aqui dentro da minha casa, porque eu não sabia o que era. Então, e as provas existem, eu tenho nomes, mas nada acontece. Então eu fico assim, meu Deus, por que essas pessoas não vão dar o seu depoimento espontâneo na polícia? Que isso é questão, em vez de se calarem, você entendeu? Muitas pararam de falar comigo e por aí vai. Então a minha dúvida quando eu levantei a mão era essa do Júlio. Eu gostaria de responder. Pode, por favor. As pessoas não... eu acho que eu comentei brevemente, acho, já respondendo aí, que é por causa desse medo mesmo de taxarem de loucas. Por isso que elas não vão à polícia. Você já falou a resposta, filho. Você sabe a resposta, no fundo. É só você prestar atenção na sua própria fala. É porque, normalmente, essas pessoas são taxadas de louca, quando elas procuram sozinha. E também por saberem que há infiltrados em cargos de grande representatividade. Então, as pessoas que de fato mandam, elas não são tão boazinhas assim, né? Sim. E por isso esses casos são arquivados. Então, para que você, igual você falou que tem prova aí, eu não tenho prova de nada. Mas a minha experiência é a minha própria prova. Eu não igual essa menina, eu acredito que ela não seja vítima. Porque eu acredito que ela faça parte da gangue, sim. Porque eles são frios, eles não são muito inteligentes também. Se você olhar, essas pessoas, eu acredito que essas pessoas que são contratadas normalmente têm uma vida banal. E como é ofertado muito dinheiro, como os caras que mandam têm muito dinheiro, elas inventam uma história sobre você, te caluniam, e aí a pessoa acredita estar fazendo bem mesmo, sabendo de todo esse aparato, tal, porque os caras jogam a tecnologia na mão dessas pessoas, que, tipo assim, não tem nada a ver com a sua vida, e a partir de então vai ter acesso aos seus pensamentos. E então a pessoa acha que ela tá, vamos supor, fala que está trabalhando para a CIA, inventa para a pessoa milhões de oportunidades profissionais. E como eu disse, eu acredito que o método mais funcional é de caluniar. Assim a pessoa vai estar fazendo isso achando que está fazendo bem. Então ela não vai preocupar se você está se sentindo mal ou não. Acredito que é por isso. E eu gostaria de compartilhar outra informação que eu acho muito
importante para tanto para quem tem o hábito de fazer leitura em inglês e também para quem não tem, usar o tradutor, que é um site, como se fosse um fórum, que chama Quora, Quora. Se você entrar nesse site, que funciona como se fosse um fórum, e colocar Gangstalking, todos os dias tem perguntas e respostas, relatos e mais relatos de pessoas de todo o mundo. E é toda hora. E as pessoas fazem perguntas do tipo que você fez aí. Vamos supor, esse gangstalking é vítima? Uma vítima pode se tornar um gangstalking futuramente, ela pode ser convertida, enganada, mudar de time. Então tem esse tipo de questão é muito discutido nesse site que chama Quora, Quora, é um site gringo, mas se você colocar gangstalking, já vai aparecer o tema para vocês, das pessoas que estão conversando sobre o assunto. E são muitas, e as perguntas são N. Eu não sei quem pode responder pra gente aí, mas lá no site tem perguntas do tipo, alguém conhece alguém que já saiu desse tipo de experiência, que deixou de ser target, ou como deixar de ser target, ou o que fazer para ter mais paz. Então eu acho bem legal, porque cada um é cada um. Todo mundo aqui busca a paz de alguma forma no seu dia a dia. Então é legal você ver vários relatos das pessoas falando o que aconteceu com elas, para você, que talvez ele tenha uma história que talvez é a sua história e talvez te dá a resposta. E é isso. Eu gostaria também de falar que existem sim roupas. Eu ouvi um amigo falando aí na outra ligação, existem sim roupas que o pessoal vende para bloquear os sinais lá na loja gringa, nos sites gringos eu já vi, para bloquear EMF. E é isso, galera. A minha pergunta, gostaria de fazer uma pergunta também, gostaria de encerrar com uma pergunta, que é o seguinte: eu queria saber se vocês acham que isso acontece porque em algum momento a gente irritou alguém de grande influência por sermos quem somos, ou se a gente tomou alguma atitude que naquele momento era errada, mas a gente não reconheceu como errada, mas aí esse pessoal bateu o martelo e falou, é errado, vamos puni-los até a morte. O que vocês acham? Pessoal, só um momento, desculpa atrapalhar. O que acontece? Vai cair de novo o link, né? E eu já providenciei aqui o link novo para a gente continuar. O Francis já chegou agora, ele já está na sala nova, tá? Então, vou pedir a vocês, se todo mundo puder repetir mais uma vez, por gentileza, esse transtorno, né, de mudar de sala. Eu vou pedir, já coloquei o link aqui, por favor. Se o pessoal puder, vamos migrar de novo, né? Mais uma vez, por gentileza, porque eu já tô com o Francis e tô com o Aleph também lá na sala nova. Pode ser, pessoal? Pode ser sim, eu agradeço a atenção de todos. Sim, desculpa o transtorno aí, mas sempre que eu gero tem esse problema aqui. Então vamos lá, Eliassi, Júlio César, pessoal, todo mundo. Tô indo pra lá. Vamos lá então. Alô, boa noite, estão me ouvindo aí? Francis, eu tô ouvindo sim, só que o que acontece? O pessoal tá na outra sala ainda, tá vindo, o pessoal tá migrando pra cá, já chegou o Júlio, já chegou o Matheus, só um momento, tá, Francis? Adriana...